No pico do inverno, uma doença mortal atinge as crianças de uma pequena cidade no Alasca. Uma cidade cercada por um mar gelado e um deserto coberto de neve, e a única esperança dos habitantes residia num plano modesto que passava pelo resgate de medicamentos de uma estação ferroviária que ficava a centenas de quilômetros de distância, para além das montanhas, através de enseadas congeladas e tempestades de neve. Esse plano envolvia trenós puxados por cães. A cidade de Nome, no alto da costa oeste do Alasca, no Mar de Bering, é uma cidade fronteiriça construída à volta do ouro e do comércio de peles. Fundada em 1901, Nome está mais perto da Sibéria, na Rússia, do que da maior cidade deste estado norte-americano, Anchorage, e esta localização remota apresentaria um cenário de pesadelo quando, em 1925, uma doença começou a assolar as crianças da cidade. Quando as autoridades descobriram que não se tratava apenas de um caso grave de amigdalite, já era tarde demais. Era difteria. No final de dezembro de 1925, 2 crianças sucumbiram à doença, e alguns dias depois, sabia-se que 4 crianças tinham morrido. Assim descobriram que as únicas reservas de antitoxina disponíveis no pequeno hospital já tinham passado da validade. Num telegrama enviado para Anchorage, o médico da cidade de Nome, Curtis Welch, que tinha implementado uma quarentena, enviou um pedido para o envio de 1 milhão de unidades de antitoxina, afirmando que uma epidemia de difteria era quase inevitável. Com temperaturas rondando os menos 30 graus centígrados, uma das piores condições de inverno em décadas, ficou claro para as autoridades da cidade que o transporte de um pequeno mantimento de antitoxinas para o Alasca, através de meios convencionais, seria muito lento ou impossível, antes de a doença assolar toda a cidade. O porto estava congelado e os aviões não podiam voar em segurança no frio, muito menos aterrissar. Sem nenhuma outra forma de atravessar os 1.080 quilômetros que separavam Nome da estação ferroviária de Nenana, uma rota que normalmente os correios demoravam 1 mês a atravessar, as autoridades voltaram as suas atenções para um criador de cães e campeão de corridas de trenó chamado Leonhard Seppala. As corridas de trenó eram uma atividade natural para quem trabalhava com cães. Apreciados pela sua resistência, inteligência, vigor e capacidade de propulsão, os huskies siberianos tornaram-se o mecanismo perfeito para atravessar terrenos inóspitos. Togo nasceu em 1913 e nas corridas de cães de trenó não parecia ser inicialmente muito promissor, já que por conta de um problema de saúde, quando filhote, ele ficou menor do que os outros cães. Mas o que faltava em tamanho para Togo sobrava em lealdade e disposição. O seu dono reparou uma grande virtude de Togo: a sua determinação e talento para encontrar a distância mais curta entre 2 pontos, e os dois iriam tornar-se inseparáveis. Nos anos que se seguiram, em várias expedições, salvariam a vida um do outro. Na noite de 24 de janeiro de 1925, Seppala foi convocado pelas autoridades de Nome para liderar aquilo que muitos dos jornais chamaram de a Grande Corrida de Misericórdia. 20 guias construíram, então, um sistema de revezamento que tornou possível o translado das vacinas e se comprometeram a realizar um trajeto perigoso, para o qual utilizariam mais de 100 cachorros de trenó. Leonhard Seppala liderou sua equipe de cães, guiada pelo líder da matilha, Togo. Os perigos eram consideráveis. Eles tiveram que viajar o trecho mais longo e perigoso desta jornada. Com Seppala encarregado das secções mais traiçoeiras, ele seria forçado a atravessar a costa de Norton Sound, que tem o apelido arrepiante de Fábrica de Gelo. Este atalho era o trecho mais perigoso do percurso e estava repleto de ventos fortes e blocos de gelo instáveis que eram afiados como uma navalha. Era um trecho que muitos conheciam, mas que só Seppala, com os instintos de Togo para o perigo e terreno acidentado, conseguiam atravessar. Mas mesmo assim era uma tarefa difícil. Seu papel foi fundamental na missão, pois este atalho que atravessaria uma baía congelada economizaria um dia de viagem. Naquela área o gelo era extremamente instável. A qualquer momento poderia se quebrar e deixar toda a equipe em perigo. Entre temperaturas congelantes, ventos com força de furacão e tempestades de neve, vários cães de alguns dos grupos morreram. Mas Togo conseguiu guiar com sucesso a sua equipe durante os mais de quilômetros deste perigoso trajeto. A viagem de 1.080 quilômetros da vacina demorou 5 dias e meio, um recorde mundial. Na cidade de Nome, morreram apenas 5 ou 7 pessoas. No entanto, estava claro que se tinha milagrosamente evitado um mal maior. Contudo, o destino foi injusto com Togo e o seu dono, Seppala, pois como a equipe encarregada de cobrir o último trecho e entregar o remédio na cidade foi comandada pelo guia Gunnar Kazen e seu cão-guia Balto no dia 2 de fevereiro,
Por este motivo, este cão foi considerado um herói em todo o mundo. O público precisava de algo para venerar, e a imprensa garantiu que Cassen e Balto seriam os sujeitos dessa veneração, já que foram as suas imagens que apareceram nas primeiras páginas dos jornais, e foram os seus nomes que se transformaram em lenda, eclipsando de certa forma não só Togo e Sepala, mas também as outras 18 pessoas e cerca de 150 cães que participaram na tarefa. A repercussão da história de Balto foi tão grande que decidiram erguer uma estátua no Central Park, Nova York, em sua homenagem, o que é até hoje considerado um tanto quanto injusto com Togo. Mas por outro lado, no Alasca, todos sabiam que o Togo era o verdadeiro herói, e anos depois foi revelada a verdadeira história. Claro que todos os cães que empreenderam aquela difícil jornada foram grandes heróis, mas Togo foi, sem dúvida, o principal protagonista por ter guiado sua equipe no trecho mais difícil de toda a jornada. No total de ida e volta, Togo percorreu 420 quilômetros, e Balto, pouco mais de 160 quilômetros. Na pureza dos animais não há espaço para vaidades e idolatrias, que são fraquezas humanas. Por isso seremos sempre gratos por podermos compartilhar nossos momentos de vida e contarmos com o amor e lealdade deles.